Parece que protestante gosta do número 5. A gente está terminando a nossa série sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Agora a gente vai começar a série sobre os 5 pontos do calvinismo. Você sabe o que é isso? Os 5 pontos do calvinismo são nada mais do que um jeito elegante de falar sobre uma série de doutrinas que fala sobre a salvação do ser humano. São 5 doutrinas organizadas pelos discípulos de Calvino, mas que nada mais são do que uma sistematização de verdades que a gente lê e encontra na Escritura. São também conhecidas como doutrinas da graça e são talvez um dos núcleos centrais daquilo que a gente chama de teologia reformada. Os 5 pontos do calvinismo são depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e perseverança dos santos. E a gente vai começar falando sobre a depravação total, como você viu no título do vídeo. A gente vai falar sobre o pecado, sobre livre-arbítrio, sobre a capacidade do homem escolher Deus, sobre a nossa vontade pecaminosa. E a gente quer convencer você de que você é muito mais pecador do que você imagina. E que a realidade do homem sem Deus é muito mais entregue ao pecado do que nós muitas vezes conseguimos conceber. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe? O homem é uma tábula rasa? Nada disso. Hoje a gente vai conhecer a realidade miserável do coração do ser humano e como isso explica muita coisa sobre o mundo que a gente vive. Então fica aí que o vídeo de hoje o quê? É depravado é um problema, né? O vídeo de hoje é depravado, o pessoal vai esperar o quê? Então fica aí que o vídeo de hoje quer acabar com a tua raça. E o vídeo de hoje chega até você graças ao pessoal da Box 95, seu clube de assinatura reformado. O que você tá vendo na tela é o unboxing da caixa de fevereiro, da Box Família, que vem com conteúdo adulto e conteúdo infantil. A caixa sempre vem com um bottom maravilhoso, um marca-página, um card com um personagem da história da igreja, uma excelente revista com editorial e com artigos exclusivos pra Box. Além de um item 95+, que esse mês foi um livro de R.C. Sproul, e um lançamento exclusivo da Box. E esse mês o livro Vencendo o Mundo, de Joel Bick, Graça para Vencer a Batalha Diária, uma publicação que vem em parceria com a Fiel e a Box 95. No conteúdo infantil você tem as dicas Kids para ajudar na leitura dos seus filhos, um livro exclusivo preparado pela Box esse mês, Balu, o Tatuzinho Mentiroso, um desenho para o seu filho pintar e conteúdos lúdicos para auxiliá-lo na leitura da história para o seu filho pequeno. Se você quiser ver isso com mais detalhes, nós fizemos um unboxing do nosso canal secundário, o review, o link vai estar aqui na descrição para você ver mais sobre a Box e sobre a ideia de você fazer uma biblioteca para os seus filhos. Então não deixe de ir no link aqui embaixo para você saber mais sobre a Box 95, o seu clube de assinatura reformado. Assine a Box! Eu não sei você, mas na minha infância, no meu tempo de ensino médio, eu ouvi muitas coisas a respeito do que é o homem. E muitas teorias que a gente muitas vezes encontra na filosofia de forma geral, na ciência política, sobre como é que funciona a natureza do ser humano. John Locke foi um filósofo inglês muito famoso, considerado um dos protagonistas do empirismo. Em seu livro Ensaio sobre o Entendimento Humano, publicado em 1690, ele descreve o ser humano como uma tábula rasa. Como a mente do homem, para ele, era uma folha em branco quando o homem nascia e era concebido, ele então ia escrever nessa mente, nessa tábula rasa, iam ser colocados a formação do que era então o indivíduo. Ele escreve isso meio para se colocar contra o absolutismo e o direito divino dos reis. Ele também queria se contrapor ao inatismo de René Descartes e coisas desse tipo. Jean-Jacques Rousseau nasceu 8 anos depois que John Locke morreu, mas ele também tem uma filosofia muito famosa a respeito do que é o ser humano. E é na obra do Contrato Social, de 1762, que ele estabelece que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Ele está querendo se opor à ideia de transformar direitos naturais em direitos civis, coisas desse tipo. O que importa pra gente aqui não é a profundidade das ideias desses autores. O que importa pra gente aqui é que são duas filosofias muito famosas e muito populares até sobre o que é o ser humano. Alguns entendem que o ser humano nasce neutro, nasce uma tábula rasa, nasce uma folha em branco. E à medida que ele vai vivendo as suas experiências de vida, vão formando aquilo que o ser humano é. No fim das contas, ele é nada mais do que o fruto de sua vivência e da sua construção narrativa. Essa é a perspectiva de Locke, mas Jean-Jacques Rousseau tem uma perspectiva ainda mais positiva sobre o ser humano, de que ele nasce bom e que a maldade que surge no coração humano nada mais é do que fruto de experiências sociais e de construções narrativas que levam o indivíduo àquilo que é mal e àquilo que é ruim. Mas essas duas filosofias comuns que acabam afetando o pensamento do nosso tempo e que são muito comuns no cenário político até, né, quando um bandido é tratado como mera vítima da sociedade, quando a pobreza vira justificativa pro crime, quando você justifica seus próprios erros pessoais colocando culpa na sua criação, naquilo que seus pais fizeram, em traumas de infância, tudo isso em algum nível acaba sendo relacionado
associado a pensamentos que veem o homem como seres rasos e neutros ou como seres positivos que acabam sendo corrompidos pelo trato social. A escritura, a Bíblia cristã, por outro lado, apresenta uma antropologia muito mais pessimista e descreve o ser humano em termos muito diferentes. Não um ser humano neutro, não um ser humano bom, mas um ser humano que já nasce dado ao mal e corrompido pelo caminho do pecado. Na teologia, a gente chama isso de depravação total. O homem está totalmente depravado desde o seu nascimento. O que significa? O que é a doutrina da depravação total? Segundo os Cânones de Dort, esse é um nome bom para você lembrar, que é um documento que foi escrito justamente para descrever esses 5 pontos do calvinismo, a gente tem como resumo dessa doutrina bíblica as seguintes palavras: todos os homens são concebidos em pecado e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salve, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado, sem a graça do Espírito Santo regenerador, nem desejam, nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir suas naturezas corrompidas, ou ao menos estar dispostos para esta correção. A doutrina da depravação total fala do estado de natureza do ser humano, de pecado e de sua incapacidade de encontrar então o Senhor, de querer Deus e de se sujeitar à pessoa de Deus. Uma vez que o homem deseja o pecado, o homem não deseja a pessoa de Deus. Considerado que a depravação total é bom deixar claro o que é que a depravação total não é. Primeiro, a depravação total não significa que os homens são tão maus quanto poderiam ser. Todos os homens poderiam ser muito piores do que se imagina, mas nem sempre eles são. Não significa que o nosso estado de maldade é sempre o nível último de maldade que pode alcançar o ser humano. Em segundo lugar, não significa que os homens perderam a imagem de Deus. A gente lê no livro de Tiago que o homem ainda é dotado da imagem do Senhor e que por isso nós não deveríamos vilipendiar um ao outro. O homem ainda possui algo da imagem de Deus, ainda que essa imagem de Deus esteja de alguma forma corrompida, quebrada em algum nível, ela ainda está lá e ainda deve ser respeitada. O homem ainda é imago Dei. Logo, isso também significa, em terceiro lugar, que o homem ainda é dotado de alguma capacidade de fazer o bem, de fazer coisas boas, de criar algum tipo de bondade, apesar do pecado do seu coração. Em quarto lugar, então, a depravação total não significa que o homem é incapaz de saber discernir o que é o certo do que é o errado. Muitas vezes o homem, em nível último, tem essa dificuldade, mas a gente lê em Romanos de 1 a 3 que ainda existe uma lei escrita no coração dos seres humanos que muitas vezes leva o homem a fazer o que é belo, fazer o que é justo, fazer o que é bom. Ainda que o homem esteja corrompido e separado de Deus, o homem ainda tem alguma noção do que é bom e do que é certo, do que é justo, a partir dessa imagem de Deus no seu coração. Em quinto lugar, a depravação total não significa que o homem sempre vai pecar da pior forma possível. Existem gradações na vida de pecaminosidade de cada pessoa. Alguns homens, mesmo corrompidos e pecadores, têm boas famílias, amam suas mulheres, criam bem seus filhos e contribuem para a sociedade. Nem sempre, quando eles pecam da pior forma que poderiam pecar. A depravação total significa aquilo que é descrito nos Cânones de Dort. Somos concebidos em pecado, nascemos como filhos da ira, nascemos incapazes de qualquer ação que nos salve, nascemos inclinados para o mal, nascemos mortos no pecado, nascemos escravos do pecado. Sem a graça do Espírito Santo, nós não desejamos Deus, nem podemos retornar a Deus. Não podemos corrigir nossas naturezas corrompidas e nem estar dispostos a esta correção da nossa natureza corrompida. Essa descrição da doutrina da depravação total dentro dos Cânones de Dort é uma descrição bíblica e válida? Nos acompanha agora que a gente vai olhar para toda a Escritura para tentar estabelecer uma antropologia correta a respeito da natureza e do coração do ser humano. Na verdade é que a Escritura faz essa descrição do homem como alguém mau e corrompido, muito pior do que você pode imaginar. Você conhece a história da narrativa bíblica. O homem foi criado bom e justo, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 3 descreve a queda do ser humano. O homem se entrega ao caminho do pecado, come do fruto proibido e cai. Quando você vê um teólogo falando da queda com Q maiúsculo, ele está falando desse lapso cósmico, da queda do ser humano no pecado. O homem caiu, e porque caiu no pecado, ele então é corrompido em sua natureza, desde o princípio. O homem já nasce agora pecador. A gente lê que os homens que foram criados à imagem de Deus agora nascem sempre à imagem de Adão. Como descendentes de Adão, nós somos descendentes do homem pecador. Nós somos descendentes do próprio pecado. Já nascemos no pecado e já nascemos com a maldade no nosso coração. Gênesis 6, 5 a 6 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso é um texto pré-diluviano. Antes do dilúvio, antes do relato do dilúvio, a gente tem Deus dizendo que a maldade se multiplicava sobre a terra, a maldade do homem, e que a imaginação do coração do homem era má
continuamente. O nosso pecado, a nossa maldade interior, ela era continuamente entregue ao mal. Lembra que nas descrições bíblicas, o coração geralmente fala daquilo que o homem é interiormente de forma completa. Nós, que somos mais greco-romanos, costumamos dividir mente de coração. O coração é descrito como sede dos sentimentos, a mente é descrita como a sede do raciocínio. Enquanto para o escritor bíblico, o coração fala do interior de forma completa. Em seus sentimentos, em suas afeições, em seus afetos, no seu pensamento. E aqui ele diz que o nosso interior, ele é mau continuamente. A gente tem um relato do dilúvio, então a gente tem Gênesis 8 como texto pós-diluviano, trazendo a mesma descrição sobre o homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Desde a nossa meninice, desde a infância, que é a ideia no hebraico, é de desde bebê mesmo, desde o nascimento, a imaginação do nosso coração é má. A maldade, ela não é simplesmente aprendida. A maldade já faz parte de quem nós somos desde o nosso nascimento. Não nascemos como tábuas rasas, não nascemos bons e somos corrompidos pela sociedade. Nós já nascemos maus. Crianças não precisam ser ensinadas a maldade. Basta não corrigir seu filho, que seu filho já vai ser uma pessoa má. Pega a sua criança e não instrui no caminho do bem. O que você vai ter é a maldade. Cada criancinha, cada bebê fofinho que você tem vontade de apertar e morder é uma criança totalmente depravada. É aquilo mais parecido com o demônio que a gente tem no mundo. É um bebê que acabou de nascer. A descrição do ser humano é essa. O homem nasce mal e a sociedade o melhora. A educação dos pais nos corrige. O famoso escritor Ortega y Gasset fala que cada nova geração que nasce é uma invasão de bárbaros na nossa sociedade que precisam ser domesticados. Os bebês que nascem, as crianças que nascem são más. Se você já trabalhou em berçário de igreja, você sabe do que eu estou falando. Se você tem filhos, você sabe do que eu estou falando. A criança não precisa ser ensinada a fazer o mal, ela sabe fazer o mal. Porque o pecado está no coração do homem desde o seu nascimento. É o que a gente vê no Salmo 51, verso 5, quando Davi diz: eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. A formação intrauterina de Davi foi a formação de pecado. A placenta dele era o pecado. Davi foi concebido no pecado. Davi foi formado em iniquidade. Ele consegue dizer isso sobre si porque ele entende o nível do seu afastamento nato de Deus. Ele também diz no Salmo 58, verso 3: alienam-se os ímpios desde a madre, desde o ventre. Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Às vezes os pais dizem pra gente: pastor, eu não sei onde meu filho aprendeu isso. E ele não precisa aprender, ninguém precisa ensinar. Ele tem que ser ensinado a falar a verdade, porque ele já nasce desde o ventre falando mentiras. O homem sem Deus já é mentiroso desde o nascimento. O homem sem Deus já é especialista no pecado. Se tem uma coisa que criança sabe fazer, é pecar. Porque todos nós já fomos concebidos nessa realidade pecaminosa. E nisso, o coração do homem é dotado de pecado. O interior do ser humano, desde o nascimento até a vida adulta, se não houver uma transformação do Espírito Santo, é um coração totalmente depravado, totalmente separado de Deus. Você pode dizer: ah, mas eu não sou assim não, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem. Mas Provérbios 20, verso 9, traz uma pergunta retórica: quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Você pode dizer isso? Limpo estou do meu pecado? Eu purifiquei o meu coração? O autoaperfeiçoamento não tem poder nenhum para transformar você. Essa busca por ser uma pessoa melhor, por galgar algo superior, por tentar fazer o bem e fazer caridade, fazer boas obras e com isso limpar o teu karma, isso não funciona. Ninguém pode dizer: limpei meu coração. Ninguém pode dizer que está limpo do pecado, porque todo homem tem o coração separado do divino por causa daquela maldade que lhe é interior. Salomão fala em Eclesiastes 9, verso 3: este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. O coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios em seu coração enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Esse é o nosso destino manifesto. Não existe bom selvagem. O homem sempre tem esse desvario no seu coração. Ele sempre tem o seu interior cheio de maldade. Porque o nosso coração é o nosso maior inimigo. O nosso interior é a maior causa da maldade e dos erros e dos problemas da sociedade e dos nossos problemas pessoais e da nossa separação de Deus. Você tem medo de trambique? Você tem medo de fazer negócios em certos lugares que você acha que ali você vai ser enrolado, que tem trambiqueiro pra cá, você compra gato por lebre, você sempre assina contratos pra não ser enganado e pesquisa bem? Deixa eu falar uma parada. Você está sendo enganado todos os dias por você mesmo. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Sabe quando te dizem siga seu coração? É o pior conselho que você pode receber. O seu coração é enganoso, seu coração é perverso, ele está ávido por derramar sangue. Como você pode seguir um coração
que te separa de Deus, um coração que é mau, um coração que é perverso, um coração que quer ver a tua separação do divino. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, repete essa mesma percepção sobre o coração do homem. E diz com profundidade e com exemplos muito claros. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Os seus pecados, os seus erros, as suas falhas morais não são culpa das circunstâncias. Você não peca porque algo externo a você levou a isso. Não é por causa de sua mãe, de seu pai, você foi influenciado pela sociedade. A culpa é sua, sai do teu coração, vem de dentro de ti. Isso aqui é um tapa na cara daqueles que tentam tirar a culpa dos criminosos na sociedade, né? Jesus pergunta de onde é que vem o crime, né? De onde é que vem os homicídios, de onde é que vem os furtos. São atos criminosos, né? O homicida, o ladrão, é um criminoso. De onde é que sai o crime? Jesus não está dizendo que esse crime sai de uma influência social que leva o homem a isso. Não sai das más condições de vida que levam o homem ao assassinato ou ao roubo. Não é a ostentação de quem tem dinheiro, não é a desigualdade social. O roubo, o crime, o assassinato sai única e completamente do coração. O coração do indivíduo é que leva ele ao erro, por causa do pecado do coração humano. As esquerdas só interpretam o lapso, a queda, como algo externo ao indivíduo. Você corrige aquilo que é externo, então o homem é de alguma forma corrigido e transformado. Eu lembro de uma colega minha aqui em Fortaleza que dizia que se o comunismo fosse instaurado, não existiria mais inveja no coração humano. Como se o crime fosse nada mais do que fruto das circunstâncias externas e não de uma maldade que é interior ao coração do ser humano. Muitos cristãos engolem essa conversa e botam a culpa da criminalidade na desigualdade social. Põem a culpa do roubo nas condições do coitadinho, quando Jesus está dizendo que o crime vem de dentro, o crime vem do coração. Todo o nosso mal vem de dentro de nós. É por isso que Romanos 3 vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum homem justo. Não há nenhum homem bom. Não há nenhum homem que realmente esteja limpo diante de Deus. Ninguém encontrou a santidade. Ninguém é limpo do seu próprio mal e do seu próprio pecado. A descrição que é feita do homem em Romanos 3 é gravíssima. Paulo, ele cita o Antigo Testamento, tudo o que ele fala em Romanos 3, do 10 ao 18, são citações do Antigo Testamento, em que ele quer provar uma teologia da maldade do homem. Ele diz que não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Perceba, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O homem separado de Cristo, ele não entende as coisas de Deus. O homem separado de Cristo, ele não busca Deus. Ele não pode buscar Deus, ele não pode entender Deus. Como é que o homem pode, então, pecador, ser livre para escolher o divino, para escolher o Senhor? A gente fala de livre-arbítrio, né? De uma vontade livre. A palavra arbítrio significa vontade. Mas como o homem terá a vontade livre se ele não pode buscar Deus, se ele não consegue buscar Deus, se ele não tem a capacidade de encontrar o Senhor por causa da maldade do seu coração? A gente vai entrar na questão do livre-arbítrio daqui a pouco. O texto continua dizendo que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ah, mas eu sou exceção para isso aí, eu conheço exceção. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. É o que Deus está dizendo do texto. A sua garganta é um sepulcro aberto, com suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A descrição que é feita em Romanos 3 do homem é uma descrição de miséria, de separação de Deus, de rejeição ao divino, de incapacidade, de sujeição às coisas de Deus, de incapacidade de entendimento das coisas de Deus. A linguagem da Escritura a respeito do homem é uma linguagem de morte. Portanto, como por um só homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. A morte que nós encontramos em Adão, porque nós estávamos em Adão, pecando em Adão. Adão era o nosso representante federal. E nascendo como descendência de Adão, nascemos também maus em nosso entendimento. Esse pecado que alcançou todos os homens traz também a morte que alcança todos os homens. Estamos espiritualmente mortos diante de Deus. Estamos espiritualmente mortos diante do Senhor. É por isso que absolutamente tudo que o ímpio faz é pecado. O problema do homem sem Deus não é que ele peca de vez em quando. O problema do homem sem Deus não é que ele está fazendo coisas boas e quando ele fala um palavrão. Estou fazendo coisas boas e sou egoísta aqui e ali. Estou fazendo coisas boas e distrato alguém. Estou fazendo coisas boas e sou lascivo. Não. A questão é que o homem sem Deus não faz absolutamente nada além de pecar. Até mesmo as coisas boas que ele faz são nada mais do que pecado. Ele corrompe até a bondade
com seu coração pecaminoso. Paulo diz a Tito, no capítulo 1, que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Para os infiéis, nada é puro. Para o homem sem Deus, tudo aquilo que ele faz é impureza, porque ele está contaminado. Você já colocou gaze numa ferida muito profunda? A gaze está branquinha, limpinha, linda. Um algodão limpo. Você coloca na ferida, o algodão vai ficando embebido pelo seu sangue e vai ficando vermelho. Você já pensou em colocar uma fina seda sobre um corpo leproso? Aquela fina seda, com o tempo, vai ficando contaminada pelo pus que atravessa até mesmo a seda. Isaías vai dizer que as nossas boas obras são como o trapo da imundícia. As coisas boas que o homem sem Deus faz, para Deus é como o trapo da imundícia. Sabe o que é o trapo da imundícia? O trapo da imundícia era um pano que as mulheres usavam para parar o fluxo menstrual. Não existia absorvente naquela época. O absorvente era um pano. E diante de Deus, as coisas boas que você faz sem Cristo Jesus para tentar alcançar Deus, nada mais são do que absorvente sujo diante dele. Você fez carinha de nojo? É a carinha de nojo que Deus faz quando a gente tenta agradá-lo através de uma vida separada de Cristo Jesus. Até o nosso bem é contaminado pelo nosso pecado. Ora, 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O que é que o homem sem Deus faz para a glória de Deus? O que é que o homem sem Cristo faz para a glória do Senhor? Nada. Romanos 14:23 vai dizer que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. O que é que o homem sem Deus faz por fé? Nada. Então tudo que ele faz é um pecado contra o divino, porque ele não faz para a glória de Deus. Jesus mesmo disse em Mateus 22, verso 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Que homem sem Deus adora o Senhor sim? Se entrega de toda a alma, coração e entendimento ao Senhor? Nenhum. Então todo homem sem Deus é um homem que peca em tudo que faz. Ele não está amando a Deus de todo o coração, tudo que faz. Ele não está fazendo para a glória de Deus tudo que ele faz. Ele não está fazendo por fé tudo que ele faz. Por isso, tudo é impuro para os contaminados e infiéis. Tudo que o homem sem Deus faz é um pecado contra o Senhor. Como é que ele vai se auto-aperfeiçoar? Como é que ele vai melhorar para encontrar Deus? Ah, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Mas na verdade, tudo que você fez foi tentar esmagar a glória de Deus em uma rebelião pessoal. Você é pecador e completamente separado do Senhor, se você não tem a pessoa de Cristo Jesus como tua justiça. Eu morei em frente ao bar até me casar. Eu casei aos 21 anos e até os 21 anos eu morei de frente a um bar daqueles risca-faca muito doido. Uma vez eu vi dois bebos brigando, sabe? E um xingou o outro: você é um vagabundo, marginal! E o outro ficou chateado, disse: olha, me respeite, vagabundo é você, porque eu só desci por assalto. Tu desceu porque matou fulano. Olha a discussão dos dois bebinhos, né? Um chama o outro de vagabundo e o outro fica chateado, porque ele não é vagabundo. Porque o outro é assassino, ele é só ladrão. Eu, ouvindo aquilo, achei um negócio meio absurdo. Mas são dois vagabundos, ora bolas. Claro que existem gradações diferentes em nível de vagabundagem, de criminalidade, mas são dois vagabundos. E um não quer assumir que é um criminoso, porque o outro é mais criminoso do que ele. E nós somos do mesmo jeito. Todos nós somos criminosos diante de Deus. Mas uns não querem ser chamados de criminosos porque tem gente pior. Ó, querido, comparado com Hitler, qualquer pessoa é um santo. Comparado com Hitler, comparado com um ditador, qualquer pessoa é maravilhosa. Mas você, no último dia, não vai ser comparado com Hitler. No último dia, você vai ser comparado com Cristo Jesus. No último dia você não vai poder olhar para Deus, bater no peito e dizer: fui melhor que Hitler. No último dia você vai estar constrangido porque foi pior que Cristo. E todos os homens são piores do que Cristo. Por isso, só na fé e na justiça de Cristo a gente encontra a salvação. Às vezes as jovens chegam pra gente querendo namorar outros jovens que não são cristãos, com aquele negócio: ah, pastor, é uma pessoa legal, uma pessoa boa, só tem um defeito, ele não tem Jesus, né? Agora imagina se a conversa fosse diferente. Imagina que a jovem chega e diz: pastor, quero namorar com um rapaz, ele é legal, trabalhador, endinheirado, só tem um defeito, ele bate na mãe. Às vezes esse um defeito é grave o bastante para corromper a pessoa por completo. Faltar a Jesus é defeito bastante para corromper tudo aquilo que a pessoa faz. Às vezes a gente conhece algumas pessoas e diz: rapaz, que pessoa bacana, só falta Jesus. Não é isso? Se só falta Jesus, falta tudo. Se só falta Jesus, ela está totalmente entregue a um coração inimigo de Deus e separado de Deus, completamente entregue ao pecado. Essa é a descrição bíblica de uma pessoa que não encontrou ainda Cristo Jesus. Ela tem um coração completamente, totalmente depravado e tudo que ela faz é inimizade contra o Deus vivo. É nisso que a gente tem a base para falar contra a doutrina do livre-arbítrio, né? É muito famoso falar de livre-arbítrio. Mas o que é que livre-arbítrio significa? A palavra arbítrio significa vontade. Livre-arbítrio fala de uma vontade livre, do homem ter a capacidade de fazer uma livre escolha por Deus. Essa é a definição que comumente é dada para falar de livre-arbítrio. O homem ter a capacidade de livremente escolher o nome do Senhor. Livremente olhar para as pregações do Evangelho e fazer uma escolha livre, com duas possibilidades de rejeição e de aceitação. O homem seria livre para escolher Deus, se ele bem assim não é agir e o quiser. O problema é que a linguagem da Escritura é que o homem nunca quererá Deus. Porque o coração do homem é mau, porque o homem é incapaz moralmente
de entender as coisas de Deus. Então o homem nunca quererá o Senhor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu odeio beterraba, certo? Dizer logo isso aqui pro mundo. Eu odeio beterraba. Eu como de tudo, certo? Como praticamente tudo. Se eu precisar comer beterraba, talvez eu coma. Mas eu odeio beterraba. Sou inimigo da beterraba. Se eu sinto o cheiro de beterraba, vai me dar um negócio ruim. Deve ter 3 coisas que eu não como. Beterraba é uma delas. Se você me convida pra almoçar na sua casa, eu chego lá e você me pergunta, Iago, você quer o quê? Beterraba ou chocolate? Se você me oferecer 100 vezes eu vou escolher chocolate. Se me oferecer 10 mil vezes, 10 mil vezes eu vou escolher chocolate. A minha vontade é livre. Eu tenho a liberdade de escolher o chocolate ou a beterraba? Tenho. Nada me impede de escolher a beterraba, à exceção da minha própria vontade. A minha vontade me leva a odiar a beterraba, a amar o chocolate. Então eu sempre vou rejeitar a beterraba e sempre vou amar o chocolate. O que eu quero dizer com isso? É que a doutrina da depravação total não está querendo dizer que Deus está impedindo o homem de escolhê-lo, como se eu tivesse impedido de escolher a beterraba. Não. A doutrina da depravação total quer dizer que o homem odeia tanto Deus, que o homem é tão pecador, que o homem é tão irado contra o divino, que 1000 vezes que você oferecer Deus, 1000 vezes ele vai rejeitar Deus e vai preferir o pecado. O homem tem um coração inimigo e odiador de Deus. Ele ama o pecado, ele quer pecar e ele sempre vai escolher o pecado quando você oferecer a santidade para ele. E isso é muito óbvio. Se o homem é pecador, se o homem odeia Deus, se o homem não gosta de Deus, se o homem é inimigo de Deus, se o homem não consegue entender as coisas de Deus, como é que ele vai escolher aquilo que é justo? Jó 14,4 pergunta: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. É a resposta que Deus dá. Se nós somos imundos, como é que a gente vai tirar o que é puro do imundo? Como é que eu vou encontrar uma escolha pura se eu tenho um coração imundo diante de Deus? Jeremias 13:23 diz: porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderei vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? O homem foi ensinado desde o nascimento, pela sua própria natureza, a ser mal, a odiar a Deus, a ser separado de Deus. Como é que ele vai escolher o bem, se desde a infância ele é condicionado pelo seu próprio coração pecaminoso ao mal? Se eu prefiro o mal, se eu quero o mal, como é que eu vou tirar o bem? Como é que eu vou produzir bem na escolha do próprio Deus, se meu coração odeia o Senhor assim? Como é que eu vou tirar uma escolha pelo divino, que é a melhor escolha que o homem pode tomar, que é a escolha mais bondosa que alguém pode fazer, se o meu coração é mau desde a infância? É por isso que a Escritura fala constantemente do homem não querer Deus, do homem rejeitar a escolha por Deus. Não é que Deus está segurando o homem pelo pé, é que o homem, dentro da possibilidade de escolher Deus, ele nunca quer escolher o Senhor. Em João 5,40 Jesus diz isso, né? E não quereis vir a mim para ter vida. Esse é o problema do homem. Ele não quer ir a Deus para ter vida. Ele não quer exercer a sua vontade para o Senhor para encontrar a vida. Ele quer continuar no pecado. Em João 6, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Vê só, ninguém pode ir a Deus. Ninguém pode. O homem é incapaz de ir a Deus. E aqui Jesus já dá um spoiler no nosso próximo vídeo sobre o próximo ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional, que o homem só pode chegar a Deus se ele for atraído por Deus. A gente vai explicar isso no próximo vídeo da série. Mas a gente quer focar no primeiro ponto aqui. O homem não pode. O homem não consegue. Ele não quer ir a Deus para ter vida. Ele não pode ir a Deus. E é Jesus que diz isso. O homem não pode ir a Deus. Isso significa que o homem não pode, não consegue fazer qualquer coisa boa sem a própria atuação do Deus vivo levando ele a isso. João 15 diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, o homem não pode dar nenhum fruto de bondade. Sem Deus, o homem não pode fazer nada que seja positivo. E ele está falando aqui do crente, que sem Deus, o crente não consegue fazer nada bom. Avalie o homem sem Deus. O homem sem Deus está no mesmo estado. Como é que ele vai produzir alguma bondade no próprio coração? Como é que ele vai fazer uma escolha boa por Deus sem o próprio Cristo gerando isso? Sem mim, nada podeis fazer. O homem não pode fazer nada de bom se não for pelo Cristo Jesus tocando no coração dele para isso. 2 Coríntios 3,5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A capacidade de Paulo de pensar qualquer coisa boa provinha do Senhor. Como é que o homem sem Deus vai conseguir produzir uma coisa boa sem uma atuação do próprio Deus? O homem só pode fazer qualquer coisa positiva se o próprio Deus levá-lo a isso, porque ele naturalmente é incapaz de fazê-lo. Isso porque a maldade no coração do homem torna ele incapaz de entender e de se submeter às coisas espirituais. Romanos 8, 7-8 vai dizer: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é a inimizade. A carne, o homem separado de Deus, aquilo que é humano, que é pecaminoso, é inclinado à inimizade contra Deus. Essa inclinação não é sujeita à lei e não pode ser
sujeito à lei. Olha só o que Paulo está dizendo. Não pode ser sujeito à lei, não consegue se submeter à lei, não dá para se submeter à lei. Essa é a inclinação da carne, a carne está inclinada à separação. Se a carne está inclinada para a separação, como é que ela sai dessa inclinação? Tem como a carne, o homem pecador caído, se desinclinar à inimizade contra Deus? Ele não consegue, ele está inclinado ao que é errado. Ele não está sujeito à lei e ele não pode ser, ele não consegue ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, os que estão na carne não conseguem fazer uma escolha agradável a Deus. Como é que aquele que está na carne pode escolher o Senhor? Seria um ato de agradar a Deus, mas ele não pode fazê-lo, ele não consegue escolher o divino, porque o seu coração não o quer, porque ele não quer escolher o divino. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como é que o homem natural, como é que o homem sem Deus poderá discernir aquilo que é divino? Poderá escolher aquilo que é divino? Poderá entender aquilo que é divino? De forma nenhuma. Ele não terá essa capacidade, ele não tem meios para isso, ele não tem como fazer isso. A mente dele, caída e corrompida, não tem como entender as coisas de Deus. Não importa o quanto você explique, não importa quão maravilhosa seja a sua apologética, a conversão é um ato espiritual. A conversão não é uma mera escolha, não é um mero cálculo de possibilidades em que o homem friamente, de forma neutra e justa, ele vai analisar as possibilidades, então vai escolher aquilo que é mais justo, aquilo que é mais correto. Não! A salvação não é um mero convencimento da mente, não é um mero ato argumentativo para levar o homem a raciocinar de forma correta. A conversão é um ato sobrenatural e espiritual que, através da pregação do evangelho, da apologética e do ensino sobre Cristo, o Espírito Santo faz um trabalho no coração do homem e o transforma internamente. Porque o homem, com a sua mente caída, ele não consegue entender as coisas de Deus. E é por isso que o homem, morto espiritualmente, não pode andar em direção à vida. Efésios 2 é um dos textos mais famosos para falar dessa condição do ser humano, onde diz que Deus nos deu vida, Deus vos deu vida, e Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O homem sem Deus, ele está sujeito à vontade de seus próprios pensamentos. O homem sem Deus, ele está sujeito às vontades e às inclinações desse mundo caído. O homem sem Deus, ele é servo das forças de Satanás, das forças do diabo, do príncipe das potestades do ar. Como é que um homem nessa situação, morto espiritualmente, pode sair desse caminho para escolher outra coisa? Como é que um homem servo do diabo, que obedece o diabo, que obedece o mundo, que obedece os pensamentos, pode escolher Deus? Se a sua moral e a sua índole é uma índole contra o nome do Senhor. Eu não quero me adiantar no próximo vídeo, mas o texto de Efésios 2 deixa claro: Ele vos vivificou estando vós mortos. Se a linguagem da escritura é que o homem é morto, como é que a gente pode convencê-lo de alguma coisa? Vai num velório, chega no caixão e tenta convencer o morto a sair dali. Tenta vender sabão para ver se o morto compra. Ele não compra, não importa o quanto você argumente com o morto, ele não vai concordar. Você pode ser o mestre da pregação e da argumentação, o morto está morto. Ele é incapaz de vivificar a própria espiritualidade. O homem morto, ele é incapaz de tomar uma escolha consciente e racional pelo Senhor, justamente por causa do seu estado de morte. Colossenses 2,13 vai dizer: e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas. Nós estávamos mortos e Deus nos vivificou. Nós encontramos uma vida que é externa. Nós encontramos uma vida que provém de fora. Quando Cristo grita: Lázaro, vem para fora, é esse grito de convite para fora que transforma e que vivifica Lázaro. Lázaro não tinha como dizer: vou acordar, vou voltar dos mortos. Não, mas o grito para que ele voltasse dos mortos foi o que fez com que Lázaro fosse vivificado. A nossa pregação do Evangelho, nosso convite para os homens ao arrependimento é a força que o Espírito Santo usa para transformá-los. Nós olhamos para um homem morto e dizemos: viva! E quando dizemos isso, o Espírito Santo trabalha para que o homem então seja vivificado. Em Ezequiel a gente tem o famoso relato do vale de ossos secos, em que ele profetiza sobre um vale cheio de ossos, e esses ossos voltam à vida, nasce carnes, tendões, e o Espírito Santo entra no coração deles. Nós, quando pregamos, estamos falando a homens mortos, incapazes de voltar à vida. Mas o Espírito Santo usa esse poder de pregação para trazer vida a pessoas que estão mortas. Isso é um ato soberano e divino que o homem por si só é incapaz de produzir em si mesmo. Essa mente incapaz é entenebrecida pelo pecado. Efésios 4 diz: e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. A mente do homem está entenebrecida, está enegrecida
pelo seu próprio pecado, essa mente não quer escolher e entender as coisas de Deus. O homem é pessoalmente incapaz de compreender aquilo que é divino. Não porque é difícil, mas porque ele odeia aquela mensagem. Paulo escreve ainda em 2 Timóteo 2:25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Os homens estão presos à vontade do diabo. Como é que o homem sai dessa prisão? Ele sozinho foge da prisão, sozinho escapa? Não. É através da instrução com mansidão. E Deus dá o arrependimento como um ato soberano e divino, porque o homem está preso, amarrado aos laços do diabo, laços esses que ele mesmo se lançou. Então, se o homem está num estado tão terrível, o que é que faz com que o homem encontre Deus, então? Todo mundo vai ser condenado no fim das contas, então? Não. Existem pelo menos 4 explicações teológicas tradicionais para falar de como o homem encontra Deus. A primeira é a ideia da escolha livre, o uso do livre-arbítrio, relacionado ao pelagianismo, ao pensamento de um homem chamado Pelágio. O segundo é a ideia da graça preveniente, que está relacionado ao arminianismo clássico e ao wesleyanismo. A ideia de que existe uma graça prévia, antes de qualquer coisa, que leva o homem a um estado de conseguir escolher Deus, apesar da depravação total. Em terceiro lugar, tem a ideia do conhecimento médio, relacionado a um católico chamado Luís de Molina, de onde vem o molinismo, em que Deus, de alguma forma, prevê os mundos possíveis através do conhecimento médio e escolhe o melhor mundo possível, onde o homem poderia, de alguma forma, escolher o divino. Geralmente os molinistas também concordam com algo da graça preveniente. Em quarto lugar, tem a ideia da eleição incondicional ligado ao calvinismo, que é a posição que a gente quer defender no próximo vídeo da série. O problema da escolha livre, do livre-arbítrio, do pelagianismo, é que vai contra tudo aquilo que a gente colocou no vídeo. É uma posição que pode ser condenada como herética, como completamente longe daquilo que é a antropologia bíblica. O homem ele não está puro, limpo, capaz de escolher o Senhor, mas ele está entregue ao caminho do pecado. A gente não pode falar de uma depravação parcial, de uma queda parcial. O homem está totalmente caído de Deus, o homem é incapaz de querer o Senhor. O pelagianismo está claramente refutado naquilo que a gente trouxe nesse vídeo. A graça preveniente e o molinismo são duas percepções um pouco mais rebuscadas, que geralmente concordam com a depravação total, concordam com cada palavra desse vídeo, mas vamos fazer um adendo dizendo que existe uma graça de Deus que se manifesta a todos os homens, tirando eles desse estado de depravação total e trazendo eles pelo menos a um ambiente em que lhes é possível tomar essa escolha pelo Senhor. Como são ideias mais rebuscadas, eu prometo que em algum momento vai ter um vídeo específico tanto para o molinismo quanto para a graça preveniente. Mas previamente a minha opinião pessoal é que são duas posições que não têm nenhum embasamento bíblico, absolutamente nenhuma teologia escriturística defende essas posições, são nada mais do que tentativas sistemáticas de arrumar desculpas para teologias pessoais. É um jeito que o arminiano achou de continuar crendo no pecado do homem, mas na livre escolha. É o jeito que os molinistas acharam de conseguir falar de conhecimento médio, de liberdade do homem diante de um Deus soberano. Eu acredito pessoalmente que é uma teologia do remendo, mas eu pretendo provar isso em vídeos depois, eu não tenho como fazer isso rapidamente no fim do vídeo, mas pretendo fazê-lo, segura aí. Em quarto lugar, a gente tem a eleição incondicional, que é a ideia de que Deus, graciosamente e bondosamente, escolhe alguns homens para tirar desse estado, tira o coração de pedra, traz um coração de carne, vence a nossa rebelião e nos faz amar e ver a beleza da graça. Deus toca no meu coração e me faz amar a beterraba. Deus toca no nosso coração, nos faz odiar o pecado e querer o Senhor. É isso que a gente quer defender no próximo vídeo da série sobre calvinismo. O que é que você pensa disso tudo? Deixa aqui embaixo seu comentário, traz sua opinião, vamos continuar a conversa desse vídeo aqui embaixo, sempre com respeito, com graça e com amor que deve ser característica de todos os santos. Não deixe de se inscrever aqui no canal e assinar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E você pode entrar na nossa lista de transmissão no Telegram, se você usa o Telegram, e sempre receber as nossas novidades no seu celular. Entra no nosso site, 2dteologia.com.br, você pode ver artigos, notícias, podcasts, comprar o nosso livro, conhecer a nossa loja virtual, os nossos cursos online e nos ajudar sendo nosso patrão e mantendo a produção de boa teologia na internet. Você pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores aqui desse canal que sustentam essa obra, pagando os custos de produção, que geralmente são altos, para a gente conseguir manter essa boa qualidade. Você conhece a qualidade do 2Ds de Teologia e você sabe que isso só existe porque algumas pessoas têm sido generosas de acordo com as suas capacidades. Então entra no link aqui da descrição e nos ajuda a manter a boa teologia na internet. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.